10h09, abrindo aqui o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje com o doutor Eduardo Greco, que é gastrocirurgião. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja mais uma vez muito bem-vindo, sempre um prazer, viu? Maravilha. Bom dia, Danilo. Prazer é meu, honrado ainda em participar nesse momento tão especial de 10 anos aí, né? 10 anos na rádio, tocando um programa. Você merece um grande parabéns, realmente, viu? Feliz por seu sucesso e muito bom estar aqui com o seu pessoal, o pessoal que está nos ouvindo, a repercussão sempre muito boa. Para tirar as dúvidas aqui, estou à disposição. O pessoal na bancada, os ouvintes na bancada. Muito interessante. Obrigado aí, doutor. A gente vai pedir aqui uma ajuda para nossa central técnica, só para dar uma equalizada aqui no áudio do doutor Eduardo Greco, para a gente ouvir aqui todas as informações importantes que o doutor Eduardo Greco vai passar sobre obesidade, né? A gente convidou o doutor Eduardo Greco dessa vez para falar sobre obesidade, o doutor que já esteve aqui falando sobre gastrite, refluxo, né? E dessa vez tem duas datas importantes que a gente vai destacar aqui, que é o Dia Mundial da Obesidade e o Dia Nacional do Combate ao Sedentarismo, né? Agora, nesse começo de mês, doutor, a revista científica The Lancet publicou um artigo que trouxe dados ali assustadores, né? Em que aponta que mais de 1 bilhão de pessoas vivam com obesidade em todo o mundo e que isso inclui 880 milhões de adultos e 159 milhões de crianças, né? Se a gente fizesse recorte aqui para a nossa realidade, para o nosso quintal no Brasil, de acordo com o Atlas Mundial da Obesidade, que foi lançado pela Federação Mundial da Obesidade, o Brasil pode ter aí, estava falando para o Pedro, até 50% das crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos com obesidade ou sobrepeso em até 2035, né? Então são dados alarmantes, assustadores. Antes de pedir a sua análise, a sua leitura sobre esses números, eu só queria entender aqui, doutor, o que é a obesidade como definição, né? Porque tem aquelas continhas que se faz para saber se é obesidade, tem as classificações todas, 1, 2, 3, tem sobrepeso, tem baixo peso, tem o peso normal. O que é a obesidade como definição, doutor? Vamos lá. Obesidade, Danilo, ela como definição e a grande preocupação é que assim, ela é uma doença crônica, uma doença que ela não tem cura, ela tem controle, e ela é uma doença em que vai trazer uma série de outras doenças, né? Ela vai trazer diabetes, vai trazer hipertensão, vai trazer problema articular, vai trazer problema coronariano, e a pessoa deixa de cuidar porque ela não se repara ou não percebe exatamente porque se ela está obesa ou não. A gente precisa classificar, existe uma classificação simples para a gente mais ou menos situar onde a gente está nessa obesidade, mas não é só esse número, né? Porque às vezes a pessoa faz bastante ginástica, faz bastante academia, tem uma massa magra, então é importante, claro, uma avaliação com o especialista para entender em que grau você tem. Mas, de a princípio, né, para que a pessoa procure, porque uma coisa importante, Danilo, rapidamente, as pessoas no Brasil, elas apenas 2 a 3% das pessoas procuram ajuda médica. Que a grande maioria deles acham que não estão obesas, que não estão precisando de ajuda. E a outra grande maioria morre de medo de procurar o médico e encontrar aquela coisa do brasileiro. Eu vou no médico para encontrar o problema em vez de procurar para prevenir. Então, uma conta rápida, o pessoal que está em casa, para ter uma situação, se situar, né, em relação a isso, é o IMC, que você disse, é o Índice de Massa Corpórea, que é uma conta simples. É o peso, o seu peso dividido por sua altura ao quadrado. Então, a pessoa tem 1,60 m e está com 100 quilos, é 100 dividido por 1,60 m vezes 1,60 m. Isso dá um número. Até 25, normal. Você está com seu peso normal. De 19 a 25, normal. Abaixo de 19, desnutrição. Até 25, normal. De 25 a 30, está o pessoal com sobrepeso, Danilo. E aí, aqui no Brasil, sobrepeso, 50% da nossa população. Acima de 30, já entra obesidade. Obesidade no Brasil, Danilo, 25% da população. E aí você tem de 30 a 35 obesidade leve, de 35 a 40 obesidade moderada e acima de 40 já entra o que a gente chama de obesidade severa, né? Antigamente se falava obesidade mórbida, mas o termo ficou muito ruim, mórbido, né? Então hoje é obesidade severa. E que essa seria na classificação 3, é isso ou não? Isso, exatamente, é o maior grau. Então você tem a obesidade 1, que é a leve, a obesidade 2, moderada, e a 3, a obesidade severa, grau 3, exatamente isso. Então daí através dessa continha, o próprio ouvinte consegue mesmo em casa saber então, né, se é baixo peso, está no peso normal, no peso ideal, com sobrepeso ou obesidade, nessa continha simples que é altura,
e o peso, não é isso, doutor? Isso, exatamente, né? Para o pessoal faz essa continha em casa, pega o seu peso e faz uma conta matemática, divide pela sua altura, só que ao quadrado, vezes 2, né? Então, novamente, um exemplo, 100 quilos, 1,60 m. 100 quilos dividido por 1,60 m vezes 1,60 m. Isso dá um número, por exemplo, deu 38. Você está com obesidade grau 2. Né? Então, se ela tem, agora eu tenho 100 quilos, mas eu tenho 1,90 m, vai dar menor esse número, claro, com certeza. Por exemplo, estou com 31, então eu estou com obesidade leve. Então, isso dá um primeiro parâmetro, para já dar aquele alerta, né, Danilo, para o pessoal começar a procurar um profissional, e aí você vai ter diversos tratamentos para poder cuidar da obesidade das pessoas. A gente vai falar, claro, do tratamento, né? Mas mais do que o tratamento, sobre a prevenção, né? Mas eu abri o programa aqui com dados, né? Do Atlas Mundial, tudo que foi divulgado agora recentemente sobre a obesidade no Brasil e no mundo, né? E além desses números que eu já apresentei, eu separei aqui um ranking que eu peguei no Atlas, doutor, sobre os países líderes, né, em obesidade, o top 20, né? Passar aqui para os ouvintes, porque é curioso, e aí eu queria, com toda a sua experiência, né, a leitura, a análise desses países, né? Porque liderando aqui a gente tem Tonga, depois Samoa, Estados Unidos, Malta, Kuwait, Nova Zelândia, Austrália, Israel, Catar, Canadá, Arábia Saudita, Espanha, Reino Unido, Jordânia, República Tcheca, Grécia, Bulgária, Líbano, Islândia e Montenegro, fechando o top 20 de países líderes em obesidade, né? Muito se fala nos Estados Unidos por conta dos fast food, do junk food, né? É só hambúrguer, é só industrializados, ultraprocessados, mas os Estados Unidos ocupando aqui a terceira posição desse ranking, né? Brasil não aparece no top 20, né? Tem alguma explicação, doutor, por que países da Oceania estão ocupando aqui facilmente as 10 primeiras colocações? Tonga, Samoa, Nova Zelândia e Austrália? O que acontece por lá, hein, doutor? O que a gente tem, né, é sempre essa visão exatamente, opa, perdão, do industrializado. Então, você tem os Estados Unidos como liderando isso, você mesmo já colocou, que é o junk food. E esses outros países, esses países da Oceania, o país em desenvolvimento, eles passam por um processo ainda do tipo da alimentação. Então, está tendo uma troca daquela situação da alimentação saudável por alimentos ultraprocessados, por excesso de carboidratos, por redução do índice que você já viu na sequência, que é a questão do sedentarismo, que são países com sedentarismo também mais avançado. Então, o que se detecta nessa região é exatamente isso, de um momento que o Brasil já viveu lá atrás, que foi essa substituição do alimento mais saudável por esse alimento mais industrializado, e que hoje o Brasil está reduzindo porque estão existindo campanhas no sentido da gente reduzir esse consumo desses alimentos, né? Reduzir o consumo do carboidrato, reduzir o consumo do ultraprocessados e substituição. Então, a gente vê mais pessoas na atividade no Brasil, mais pessoas na rua, o estímulo ao uso da bicicleta. Então, isso tudo que vai favorecer o Brasil não estar no ranking lá para cima. Qual que é a posição do Brasil? Eu não vou te saber aqui exatamente para te dizer, viu, Danilo? Essa você me pegou, mas eu acho que é algo em torno de 32º colocado, algo mais ou menos assim, eu acredito. Mas o Brasil, então, tá caminhando bem, doutor, porque esses outros números aí que eu falei, que até 50% das crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos podem desenvolver obesidade até 2035. A gente tá bem, mas precisa tomar cuidado, então, para não voltar a ocupar as primeiras posições do ranking, é isso? Isso. Do ponto de vista infantil, a gente fala em torno de 17% dos adolescentes com obesidade. Tá? Então, não é um número tão alarmante, mas a preocupação é que esses 17%, Daniel, 75% deles vão acabar virando obesos no futuro. Então, o Brasil ele possui um número alarmante exatamente pela mudança do hábito alimentar, pela falta de prática de atividade esportiva. Mas a gente percebe nos colégios e nas instituições públicas também que isso é importante, ações públicas de oferecer tratamentos de uma maneira mais geral, a gente ter nas escolas a prática da atividade da educação física, então isso é obrigatório no Brasil, e a consciência da família em casa, né, Danilo? Então, a sociedade de endoscopia, a sociedade de cirurgia bariátrica, a sociedade de endocrinologia, elas fazem agora eventos cada vez maiores. Então, agora, no dia 4 de março, foi o Dia Mundial da Obesidade, como você disse. Então, tiveram diversos eventos de conscientização, porque a gente precisa começar dentro de casa. O adolescente, ele está obeso, mas quem leva
o alimento para dentro de casa é a família. E quando você detecta um adolescente obeso, você vê que a família toda está dentro dessa situação. Então, para combater a obesidade, é conscientização. Não existe método milagroso, não existe cirurgia milagrosa, existe muito reganho de peso, os pacientes tratam e voltam a ganhar peso, esse é o grande problema. Então, precisa mudar exatamente aquela situação de o hábito. As pessoas estão com obesidade pela questão da dieta e atividade física, e claro, a gente pode abordar um pouquinho aqui, né, Danilo, que é a questão ansiedade, a questão da psicologia, né, do estresse do dia a dia das pessoas. E hoje elas vivem nesse mundo que acaba tendendo a uma alimentação desregulada, uma alimentação ruim, levando à obesidade. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo, no plantão médico Bandeirantes do Bom e do Melhor, com o doutor Eduardo Greco, que é gastrocirurgião. E o tema do nosso plantão médico hoje é o Dia Mundial da Obesidade e o Dia Nacional do Combate ao Sedentarismo. Respondendo aqui a pergunta, né, do Walter Vieira, perguntando sobre o tema. Então tá aqui, viu, Walter? Espaço aberto para mandar as suas perguntas, as dúvidas. O Miguel Aguilera também aqui conosco, o Luiz Pazini, o Vivaldo Junqueira também, Maria de Lourdes Tozelli e a Ana Cristina de Souza, que esteve conosco aqui, né, no sábado passado. Hoje está aqui de forma virtual, né? O Romeu Mota Castanha, o Michel Cury também, Michel e Elizabeth aqui na nossa audiência, né? O Milton Goya também aqui participando, né? Então, doutor, a obesidade, ela é uma doença, é considerada então uma doença crônica? Sim, ela é considerada uma doença, tá, Dani? Uma doença crônica hoje, então demorou-se muito para isso, né? Então, se falava na obesidade só realmente como, eu preciso perder peso, etc. É uma doença que a pessoa vai ter para o resto da vida. Está envolvido fatores genéticos. Então, a gente sabe, existe um estudo importante de um brasileiro que vive lá nos Estados Unidos, que ele está buscando o que a gente chama dos fenótipos, que é o tipo da pessoa obesa, né? Então, a gente sabe que aquela pessoa, aquela família, ela geneticamente é mais propícia. A gente também percebe pessoas que elas não desenvolvem obesidade, mesmo com uma alimentação ruim, etc. Então, existem os fenótipos, e isso vai ser importante estudar, porque ela é uma doença que vai estar para o resto da vida batendo na porta da pessoa. Não tem jeito. A pessoa, quando ela emagrece, sabe, Danilo, uma coisa importante para a gente passar para o pessoal, né? A gente trabalha com obesidade há 17 anos, a pessoa procura a gente para emagrecer, infelizmente, a grande maioria, ela quer perder peso para poder comer. Doutor, a hora que eu tiver peso, eu vou poder voltar a comer tudo que eu quero, tudo que eu gosto. A gente tem que ensinar, né, Danilo? Não, você precisa perder peso para virar magro. Quando você estiver magro, você vai começar a comer franguinho com salada, fazer exercício. Então, isso é uma coisa difícil, isso é o grande trabalho que a gente tem. O cara, ele quer perder peso para poder comer, entendeu? Mas isso é interessante a gente discutir aqui, né, doutor? Porque eu conheço, né, pessoas que são magras, muito magras, e que costumam ali bater um pratão, viu, doutor? E comem muito, abusam, né, do fast food, de lanches, de industrializados. E são pessoas magras, né? Se são saudáveis, eu não sei os exames, não sei se os exames estão em dia, mas isso prova de que um corpo magro, ele não necessariamente é um corpo saudável, né, doutor? Sim, sim. Então, a gente tem exatamente isso, né? Então, você tem muitos pacientes que são magros, mas você vê altos índices de colesterol, altos índices de açúcar no sangue, porque a alimentação, apesar dele ser magro, é ruim, mas ele não desenvolve geneticamente essa questão da gordura, né? Da gordura do corpo dele de inchar, de crescer. Aquele paciente que tem o gene para a obesidade, ele vai acabar aumentando, proliferando as células gordurosas e ganhando peso, né? Ficando fora do seu peso, ganhando alteração do corpo, né? Da imagem corporal. Porém, isso é uma situação também difícil, porque a grande maioria, às vezes, está com o seu colesterol bom, a parte dos exames de sangue, você vê, não tem tanta gordura no fígado. Então, isso também é uma dificuldade, porque a pessoa se acomoda e fala, eu estou fora do peso, mas eu sou saudável. Existe isso mesmo, né? Eu sou um gordinho saudável. Só que isso, né, Danilo, é agora. Ele está com 25, 26 anos, 30 anos. Aos 34, 35, essa gordura começa a aumentar no fígado. O colesterol, que era ali no limite, já fica um pouquinho mais alto. Ele já começa com uma intolerância, o açúcar do sangue também já começa a ficar alto. E aí a tendência é que isso piore. E aí, para você resgatar, né, uma coisa é ele estar com obesidade leve, a gente tratar e corrigir rapidamente. Outra coisa é quando ele já está indo para uma obesidade maior. E aí vão começar a aparecer comorbidades. Então a gente precisa... Esse conceito existe e é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar exatamente como você disse. Não é questão de estar magro ou gordo, você pode estar saudável ou não, entendeu? Mas na obesidade, em breve, o seu organismo vai começar
a mostrar sintomas, a começar a mostrar problemas. O Clodoaldo Tibiriçá está aqui na nossa escuta, participando conosco. Tem muitas perguntas, muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes. A Silvia Stangione está aqui na estrada rumo a Avaré, na represa, e está ouvindo aqui atentamente o doutor Eduardo Greco. O Gilberto Santos, de Interlagos, ele pergunta sobre atividade física, a gente já vai falar já, viu, Gilberto? Eu vou repassar aqui a sua pergunta sobre atividade física, a gente vai falar já sobre isso. O Antônio Cornacchioni Lino, de Itaquera. O Antônio Lino, sedentarismo é um tremendo atraso de vida, atividade física é um vício maravilhoso. Hoje, eu com 70 anos, vou na academia pelo menos 4 vezes por semana. Participo de corrida na esteira, competindo com jovens que têm idades para ser o meu neto, né? É o relato aqui dos nossos ouvintes, né? A gente vai abrir aqui também para os ouvintes que estão na nossa bancada. A Rosimeire que tem perguntas? Por gentileza, Rosimeire. Oi, doutor Eduardo, bom dia. Eu tenho colesterol, tenho 56 anos, e eu tenho colesterol no limite. Eu gostaria de saber, eu me alimento muito bem, evito gordura, não como fritura, gosto de bastante fruta, enfim. Mas eu percebo que o meu colesterol, ele está no limite, mas eu tomo remédio. Eu gostaria de saber, o corpo produz, assim, mesmo a gente fazendo bastante dieta, por exemplo, uma dieta boa, sem gorduras, o corpo... O colesterol ele continua no limite, mas com medicamento. Eu gostaria de saber se existe uma fórmula aí para eu deixar de tomar, né, o remédio para o colesterol. Vamos lá, deu para entender, Danilo, a pergunta dela é bem interessante isso. Tem duas situações. Existem pessoas que têm o colesterol alto, que é genético, uma questão familiar, então ela vai ter independente da alimentação regrada, para saber se não é essa a sua situação. E tem outras pessoas que estão com colesterol elevado, no sentido de só um acerto da dieta e a questão da atividade física. Porque assim, nós precisamos do colesterol. A gente também não pode ter um colesterol muito baixo. O colesterol muito baixo também não é legal para a gente. O colesterol é uma gordura que é necessária no nosso organismo para a circulação de hormônios, etc. Tá? Então, o colesterol alto, a gente precisa entender isso, que às vezes é um pouquinho da organização da sua dieta, e atividade física, porque a atividade física ela vai aumentar, vai melhorar o HDL, que é aquele colesterol bom. Então a gente precisa ter esse colesterol bom elevado. E a dieta não é ficar livre das gorduras. Então uma nutricionista, a gente vê as propagandas, você tem que ter acesso àquelas gorduras que não são as trans, né? As gorduras saudáveis para que equilibre esse colesterol. Você aumentando a sua prática da sua atividade física, se conseguir 3 vezes por semana, e com essa dieta que você já diz equilibrada, com certeza você vai ficar livre do seu remédio. Você não vai precisar tomar o remédio para o colesterol. Tá? Você vai conseguir, na dieta, equilibrar isso. Agora, precisa só identificar se não é uma questão que vem da sua família, que geneticamente, doutor, eu faço exercício, eu estou comendo direitinho, meu colesterol continua alto, que é a hipercolesterolemia familiar, tá bom, Rosimeire? Pode ser isso. Obrigada, doutor. Sobre a genética, a gente vai aqui ainda continuar com os nossos ouvintes, né, na bancada e os que estão de casa participando, mas sobre genética, então, é um fator também, né? A gente sabe que a obesidade, são vários fatores que causam a obesidade, não é? Não só os hábitos de vida, a alimentação, mas também, então, a genética é um fator importante, não, doutor? Sim, sim, totalmente. Então, a genética mostra, né? Então, você tem 75% das pessoas que a genética vai favorecer a obesidade. Aí tem vários perfis, né? Que aquela pessoa que ela come nada, não come e engorda. Tem aquela pessoa, né? Que ela tem uma fome mais, né, aquela questão do excesso da vontade, da fome, e o pouco que ela come, ela ganha peso. Então, geneticamente, nós vamos estar realmente propícios. É claro que a questão de você ganhar peso não é só o gene, né, Danilo? Senão a pessoa fala, meu problema é genético, então eu posso comer o que eu quiser que eu não vou emagrecer. Não. Você tem um gene que te favorece a obesidade, mas se você comer saudável, se você fizer atividade física, você não vai estar obeso, você não vai ter obesidade, você vai manter o seu peso, mas sempre um controle mais rigoroso do que aquela pessoa que você disse, come um pratão, senta do teu lado, né, Danilo, e fala, não é possível que você tá magro desse jeito, mas talvez ele esteja com o organismo dele mais prejudicado do que a pessoa que está ali um pouquinho fora do peso.
Maria Zélia, por favor, sua pergunta ao doutor Eduardo Greco. Bom dia, doutor Eduardo Greco. Eu queria saber qual é a relação da obesidade com a insônia. Eu percebo Muito importante, Maria Zélia. Total relação. Porque quando a pessoa está obesa, quando ela vai deitar à noite, geralmente ela pode entrar naquele quadro que a gente fala de apneia, então ela mal oxigena o cérebro. Existe muito como uma apneia do sono. Isso faz com que a pessoa durma mal, faz com que a pessoa acorde no outro dia extremamente cansado, e isso faz com que ela tenha um sono ruim. Aí vem a insônia, né? Porque ela não consegue descansar, ela não consegue relaxar o organismo, porque a obesidade, Maria Zélia, transforma o nosso organismo num organismo inflamado. O seu corpo está, imagina, o tempo todo num processo inflamatório. Imagina o seu joelho doendo o tempo todo. O teu cérebro também, ele fica inflamado, então você tem insônia, a pessoa acorda à noite. E aí, né, Danilo, é uma outra preocupação, porque essa pessoa que acorda é aquele que ataca a geladeira na questão noturna, então ela vira um ciclo, né? Que ele tá lá, não tem o que fazer, não consegue dormir, e eles relatam ao paciente, doutor, além da insônia, o que eu tô ganhando peso, porque aí eu também vou na direita. Então a gente tem que mudar a geladeira do paciente, né? Não pode estar à disposição. Que as coisas que a gente pode conversar aqui de como cuidar, né? Como que a gente vai cuidar da obesidade é o acesso a esse alimento. Então, a insônia é totalmente também um dos fatores da obesidade. Além disso, além da insônia que a Maria Zélia perguntou, não é? Isso pode desencadear também outras situações, né? Você falou rapidamente, pincelou aí sobre ansiedade, sobre depressão, aquela preguiça muitas vezes, né? Que as pessoas se sentem, às vezes não é uma preguiça de um cansaço, é a obesidade também, não, doutor? Não, exatamente. Então, do lado emocional, você tem a depressão extremamente associada. E aí a pessoa tenta fazer uma atividade física, perde 200 gramas, 300 gramas, não consegue evoluir na perda de peso. E aí fala, bom, eu estou pesando 88, então se eu pesar 90 ou 87, não vai mudar nada. Aí a hora que o cara vê, já está com 100. Aí vem o lado da depressão. Essa preguiça que você disse é porque ele está dormindo mal. Ele não oxigena durante a noite, né? Aquele roncador. Às vezes a esposa ou o esposo, né, vice-versa do lado, se assusta achando que o cara parou de respirar e não, então no dia seguinte ele acorda cansado. O organismo dele, ele tenta se movimentar, o joelho dói. Então ele tem uma sobrecarga, né? A gente fala para o paciente, imagina você perdeu 10 quilos, saco de arroz, pega 2 sacos de arroz de 5 quilos e tenta carregar. É isso que o seu corpo carrega todo dia. Então a respiração é prejudicada, tem mais calor, a gente está agora aí 35, 36 graus, ele tem mais dificuldade de trabalho, então ele não tem aquele ânimo para trabalhar, isso vai virando essa situação de uma depressão, os pacientes não querem sair de casa e chegando em casos gravíssimos, né, Danilo, que aí a gente vê pessoas com 200 quilos, 254 quilos, perdem emprego, então vai virando um ciclo. Então a gente precisa lutar contra isso, a gente precisa conscientizar as pessoas para começar a não viver no momento de depressão e de um excesso de um peso que impossibilite que ela tenha uma vida normal. A Cecília também tem uma pergunta, doutor, mas antes achei um barato aqui que o ouvinte Antônio mandou. Vê se é isso mesmo. Para quem tem dificuldade em saber, ele está falando do colesterol, que tem tudo a ver com obesidade, com sedentarismo, né? Ele diz aqui o seguinte, para quem tem dificuldade em saber o que é colesterol bom e ruim, vai uma dica, hein, do Antônio Lino. HDL, hoje Deus livra. E o LDL, logo Deus leva. Obrigado, Beto. É por aí, doutor? Essa eu vou levar para o meu consultório. Essa eu não conhecia, mas é uma boa dica para o pessoal compreender muito mais fácil. Porque médico adora termo, né, Danilo? Inventa número, inventa letra, o cara pega aquele monte de resultado na frente dele, ele fica mais desesperado e fala, é melhor eu não ir no médico. Então, essa foi uma boa. Muito bom, muito bom. Cecília, por gentileza, sua pergunta aqui pro doutor. Oi, doutor, bom dia. Assim, eu queria que você explicasse um pouquinho essa relação do ganho de peso com a menopausa. Sim. As mulheres, né, Cecília? Sim. Aí a gente sempre fala, né? A gente vai tratar o casal, Danilo, vai o marido e a esposa, os dois juntos. Eu tô lascado, porque em uma semana o pau come em casa, porque o rapaz vai lá, perde 10 quilos e a menina perde metade, né? Sempre. Então, isso é porque a mulher, ela é a gordura, os hormônios femininos, eles dependem de gordura. Então, vocês precisam ter gordura. É importante para uma vida saudável melhor. Então,
Então, quando vai chegando a menopausa, você vai começar a ter a alteração toda, né? A questão dos hormônios femininos, vai começando a diminuição disso. E aí essa gordura vai ficar mais acumulada ainda com o menor trabalho na questão hormonal de vocês. Então, a mulher, ela tende a ganhar peso mais rápido. A partir dos 40, 45 anos, quando entra a menopausa, para perder esse peso vai ser mais difícil. Então, mesmo fazendo uma dieta mais esforçada, essa perda de peso é mais difícil. E aí que entra o lado da atividade física associada para estimular esse metabolismo, né, principalmente o feminino, para que ajude na perda de peso. Não que o exercício seja fundamental. O que faz a gente perder peso, né, é a dieta, é a alimentação. O exercício físico vai movimentar o teu corpo, vai dar para a gente sair do sedentarismo, vai dar condicionamento físico, mas só que, claro, queima gordura. Então, a menopausa, ela é um fator agravante para a obesidade. Desculpa, quer completar? Eu ia falar que, assim, claro, por favor. É difícil mesmo, é muito difícil, porque eu estou na menopausa e, assim, eu pratico exercício físico, assim, muito forte, com alta intensidade, com uma boa frequência, tenho uma boa alimentação e é muito difícil manter o peso e perder o peso. É desanimador, né? Olha, o que ele falou tem muito a ver, gente. Os homens, meu marido, rapidinho ele perde peso, né? E a gente tenta e perde uns graminhas só. O que a Rosemary falou que é importante, né, Dani? Exatamente, é desanimador, que aí a gente encontra no consultório essa situação. Então, a gente precisa buscar e ter esse paciente do nosso lado e rapidamente dar alternativas, porque senão é isso, né? Esse desanimador, né, Rosemary, é o que ela falou, eu tô aqui, eu preciso perder 4, 5 quilos e não vai. E aí, de repente, começa a não perceber, troca a roupa, põe uma roupa mais larga, vai se organizando, já precisa perder 8 quilos. Daqui a pouco, eu preciso perder 15 quilos. Então, quando precisa perder pouco, eu falo para os pacientes, o melhor momento é quando você precisa perder 2, 3 quilos. É muito mais fácil do que quando você precisa perder 20 quilos. Por isso que é importante essa conscientização, esse espaço que você está dando, Danilo, para que a gente possa levar essa importância das pessoas se cuidarem. A gente vai colocar aqui também a participação dos ouvintes por áudio no nosso WhatsApp. Olha, tem ouvintes perguntando sobre remédios, né? A gente vai falar sobre os tratamentos, porque o Brasil, eu não me lembro, doutor, os números todos, mas me lembro de uma entrevista que você concedeu falando sobre as cirurgias com os balões, né? As bariátricas também. Quero saber quando que é recomendável a cirurgia, né? Em que ponto que chega a pessoa que aí sim realmente precisa da cirurgia. Mas antes de responder essa, tem um ouvinte perguntando sobre remédio. Vamos ouvir aqui o que diz o nosso ouvinte. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Muito feliz com a minha participação na semana passada aí no programa. E eu acredito que a Rádio Bandeirantes tem um vírus da simpatia. As pessoas são muito atenciosas, muito simpáticas. A Maria Eugênia, nossa, todo mundo. Você, então, pergunte ao médico qual é o melhor remédio para a obesidade e para o sedentarismo. Eu sei, não tem medicamento que se venda na farmácia, mas as pessoas têm que se preocupar sim com essas duas situações. Muito obrigado. Evandro Lamolha, aqui de Jandira. Aproveitando o gancho aqui da participação do Evandro, o Michel e a Elizabeth aqui no nosso chat também estão falando aqui sobre os moderadores de apetite. Tem aqueles remédios também que você toma e você elimina através da urina o açúcar, né? O que falar sobre esses remédios todos no geral, hein, doutor? Obrigado, Evandro. Evandro já me ajudou, né, Danilo? Melhor remédio não existe, né? Melhor remédio para obesidade é criar uma rotina de alimentação e atividade física, né? Porque as pessoas engordam, Danilo, porque elas não criam rotinas. Não dá, não tenho tempo para malhar, não tenho tempo para tomar café da manhã, e tudo dá tempo, né? Se você se organizar, dá tempo de almoçar que seja rápido. Aí o cara consegue comer uma coxinha rápida, mas não consegue comer uma comida saudável. Então, esse ponto, o melhor remédio é esse. Agora, é óbvio que não é simples, e aí a medicina está aí para ajudar. Então, o primeiro passo é exatamente procurar um profissional médico para ver a sua melhor indicação. Se você está no sobrepeso, se você tem uma obesidade leve, você pode iniciar com os tratamentos com a ajuda dos endocrinologistas, que são as medicações.
Então, geralmente se associa, né, Danilo, medicações para ansiedade, algumas medicações para controlar a ansiedade. Né? Antigamente existiam aqueles remédios, o Fepramona, isso tudo é proibido no Brasil porque dá uma série de repercussões cardiológicas, então não dá para se utilizar. Mas está aí, né? Ficou em falta os remédios, a semaglutida, a liraglutida, que são as injeções, né, famosas. Só que essas medicações, elas foram feitas para tratar o diabético. Como você já bem disse, é uma injeção que ela diminui o açúcar do sangue. Então, se você está com diabetes, o seu açúcar no sangue é muito alto. Essa medicação, ela reduz esse açúcar e neutraliza o açúcar do teu sangue. Se você não é diabético e você toma essa medicação ela vai fazer o quê? Ela vai pegar gordura, vai faltar açúcar no sangue da pessoa, Danilo. Então ela entra em hipoglicemia. Ela falta o açúcar no sangue dela. E aí ela tem que pegar a gordura e transformar isso em açúcar. Então ela acaba perdendo peso, ela vai conseguir emagrecer. Mas ela perde 3, 4, 5 quilos e depois o organismo, metabolicamente, ele se entende, ele se equilibra e a pessoa já não consegue perder mais tanto peso. E ao mesmo tempo dá muito efeito colateral. Porque a pessoa tem o efeito colateral da hipoglicemia, né, Danilo? Então, ela tem esse efeito colateral de o açúcar baixo no sangue. Então, ela tem passa mal, sudorese, né, fica uma sensação de morte, nauseada, enjoada. Então, essas medicações, elas têm que ser tomadas com indicação do seu médico, cuidar, né, fazer ultrassom, ver se o fígado está tudo bem, se o pâncreas, se a tireoide. Então, você precisa passar por uma avaliação para poder usar. Tendo essa indicação, é legal utilizar, mas entender que não vai fazer você perder 15, 20, não é milagre, 30 quilos. Aí, né, Danilo, que a gente já está falando da pessoa com uma obesidade maior, existem os outros tratamentos, que você bem disse, que são tratamentos por endoscopia, balão e sutura gástrica, e até chegar à cirurgia bariátrica. E aí, nesses casos, claro, tem avaliação individual de cada paciente, né? Mas tem como, doutor, você passar para a gente em que casos são usadas essas técnicas aí, essas cirurgias? Isso é legal para a gente conscientizar, né? Então, esse primeiro passo, procurar, você bem disse, você vai procurar um profissional que trabalhe com isso, com obesidade, com endoscopia bariátrica, que a gente fala, né? Que é o meu caso, é isso que eu faço hoje no meu dia a dia. E aí você tem o tratamento para esse paciente que está com aquele sobrepeso, já chegando na obesidade leve, vão ser os melhores resultados. Porque um tratamento com balão intragástrico ou a sutura, ela vai levar, Danilo, o paciente a perder de 20% a 25% do peso. Então o pessoal está em casa, estou com 100 quilos, vou perder 20 quilos. Estou com 80 quilos, vou perder 16 quilos. Então faz o paciente perder muito peso. De que maneira? Restritiva. O balão é o primeiro dispositivo mais simples, super seguro, que você coloca, o paciente coloca uma bexiga dentro do estômago e essa bexiga ocupa espaço e o paciente não consegue comer. Ele não tem fome, ele tem saciedade. É como se tivesse... Sabe aquela feijoada que o cara come agora, né, no sábado à tarde? Chega à noite, eu não vou respirar, não consigo comer. Só que chega à noite, ele consegue comer um pedaço de pizza, né, Danilo? O balão é a feijoada 24 horas por dia. Então ele fica com aquela sensação de peso e não come. E aí, é claro, né? Nutricionista, psicóloga, vai ter uma dieta toda regrada, vai fazendo ele perder peso pelo período de 6 meses. Passou 6 meses, ele tira esse balão, perdeu em torno de 15% a 20%. Então é um tratamento super seguro, só que temporário. Então você tem que avaliar muito bem quem é esse paciente. Alguns pacientes a gente percebe que precisa de algo mais duradouro, que fica um tempo maior. Então hoje também existe por endoscopia, como se fosse uma cirurgia, não é uma cirurgia, é um procedimento endoscópico, que você reduz o volume do estômago. Então, pela boca, vai um dispositivo lá no estômago, a gente costura esse estômago e deixa esse estômago pequenininho. O estômago, Danilo, tem mais ou menos 1,3 litros de capacidade, a gente vai passar para um estômago de 300 ml de capacidade. E no que a gente reduz o tamanho do estômago, reduz a quantidade de hormônio da fome também. Então, o paciente ele fica sem fome. Olha que maravilha, ele acorda. São procedimentos, ambos, balão ou sutura, ele faz o procedimento, vai no mesmo dia embora para casa, não precisa ficar internado, e vai seguir uma dieta específica. Só que ele consegue fazer uma dieta rigorosa no sentido de não ter fome. Então ele fica com uma dieta líquida, ele come muito menos. Depois, quando ele vai comer, ele já tem saciedade precoce, então ele come pouquinho. E aí, com a sutura, ele chega a perder até 25% de perda de peso. 20% a 25% de peso, e a sutura é para sempre. Ele vai ter um estômago reduzido e para sempre, e sem mexer com a questão intestinal. Então, balão e sutura endoscópica são procedimentos restritivos, mexer com o espaço do estômago.
Aí, Danilo, para os pacientes que têm uma obesidade maior, que é o obeso severo, grau 3, ou o obeso moderado, que já está com diabetes, problema no coração, então aqueles pacientes que já têm comorbidades importantes, esses tratamentos, eles não vão conseguir o resultado que ele precisa. Então ele precisa, aí que vem uma bem indicação, mas ele tem que estar muito bem preparado, que é a cirurgia bariátrica. Que é a cirurgia bariátrica, ele perde 40% do peso. Só que na cirurgia bariátrica você vai mexer com a questão metabólica. Você reduz o tamanho do estômago e você muda o caminho do alimento. Então o alimento não passa pelo local que absorve açúcar, gordura, por isso que perde muito peso, mas também não absorve o resto, né, Danilo? Ferro, vitaminas. Então esse paciente ele cria um em que ele precisa cuidar do lado nutricional para o resto da vida. Tem que se cuidar para sempre. Então, hoje, né, basicamente, rapidamente aqui para os seus ouvintes, a gente tem isso, né, partir do menos invasivas, medicações, sempre com dieta e exercício físico em todos os tratamentos, passando pelo tratamento endoscópico, balão e sutura, né, nesse momento que acho que é importante, é prevenir, pegar esse paciente nesse momento da obesidade leve, partindo para moderada e não deixar essa obesidade aumentar. Agora, quem já está numa obesidade avançada, uma série de problemas, com diabetes, problemas do coração, problemas vasculares, aí tem que já se pensar em fazer a cirurgia bariátrica, mas precisa preparar muito bem o paciente, porque muda totalmente, a gente sabe de uma série de problemas que esse paciente pode ter lá na frente, né, Danilo? Alcoolismo, alguns problemas de depressão profunda. Então, o paciente tem que passar por um profissional bem capacitado para ver a sua melhor indicação. Ô doutor, mas o que acontece naqueles pacientes que relatam que acaba voltando depois da cirurgia? Voltou ao peso, foi um erro médico, foi um erro do paciente, nos hábitos, o próprio organismo. O que acontece nesses casos, hein? Exatamente. Então você vê, né? A taxa de recidiva da obesidade é extremamente alta. Então hoje, o que mais se discute em congresso, Danilo, os métodos já estão muito bem definidos, né? Como eu aqui expliquei rapidamente, cada um já tem o seu espaço, né? O seu papel. Só que se discute nos congressos hoje é como fazer esse paciente não recuperar o peso. No tratamento endoscópico, 20% dos pacientes acabam ganhando peso depois de 2 anos. No tratamento cirúrgico, Danilo, infelizmente, 40% voltam a ganhar todo o peso depois de 5 anos. Por quê? Não muda o hábito. Como a gente disse, né, no começo, é uma brincadeira, mas é a realidade. O paciente, ele quer perder peso para poder comer, ele não quer perder peso para ser magro. Então é importante o trabalho da equipe multidisciplinar, mudar o estilo de vida desse paciente, ele entender que ele precisa fazer atividade física, que ele precisa comer menos, porque senão ele começa a driblar, ele dribla o método, né? Ele volta a dilatar o estômago, ele força tanto a alimentação, ele passa mal, ele vomita, mas ele força e volta a dilatar aquele estômago que foi operado. Ele dribla, é aquela história mesmo de comer escondido, de comer o chocolate, de comer, né, de comer a lata de leite condensado. Então, o reganho de peso é o que mais se discute, porque não adianta você ficar intervindo, se na parte psicológica, na parte da rotina, na família, ele não entender que ele precisa mudar os seus hábitos. Então, é isso que a gente tem que trabalhar, fundamental. É uma equipe multidisciplinar associada a métodos e mostrar para esse paciente que a obesidade não tem cura, como você disse na primeira coisa do nosso programa. A obesidade tem controle, então o acompanhamento médico é fundamental. Os meus pacientes, Danilo, é o seguinte: você recuperou 2 quilos, é desespero, não é para ligar para marcar consulta. Você vai aparecer no consultório porque uma coisa é eu controlar 2, 3 quilos ou você voltar a ganhar 20 quilos. Então, essa luta vai ser constante até alguém mexer com essa genética, né, Danilo? Ou alguma, aqui o nosso amigo Evandro disse, algum tratamento milagroso, real, que cure a obesidade, que isso não existe. Esses procedimentos todos, né? A pergunta que não quer calar aqui da Estela Abdala, esses tratamentos medicamentosos, endoscópicos, cirúrgicos, eles são acessíveis às pessoas de baixo poder aquisitivo? Ele já está disponível no SUS? Como que é, doutor? Essa é uma grande necessidade. Isso é importantíssimo porque, infelizmente, não, né? E tratar a obesidade é caro. Então, o tratamento medicamentoso é caro, o tratamento endoscópico é caro, o tratamento cirúrgico é caro. Né? Então, você já tem alguns convênios em que o convênio aceita alguns métodos, você consegue fazer cirurgia bariátrica por alguns convênios, mas as medicações, qualquer frasco, né, é extremamente elevado, então não existe ainda. Isso é um outro apelo, né, que aí hoje, pelo SUS, alguns pacientes conseguem fazer cirurgia bariátrica, alguns pacientes conseguem fazer balão intragástrico em alguns programas específicos, né?
como a gente na Faculdade de Medicina do ABC, algumas universidades, alguns pacientes com obesidade mórbida, e o convênio, quando a pessoa aciona o seu convênio comprovando essa obesidade, trabalhar por isso. Agora, diretamente no SUS, não tem. Isso deveria ser, né, uma ação política da saúde do nosso país, porque se você oferece o tratamento medicamentoso, endoscópico e cirúrgico para a maioria dessa população, né, Danilo, quanto que você não está tirando da fila dos pacientes com diabetes, que aí o tratamento também é caro, Sim, dos sim. pacientes que vão precisar de problemas pulmonares, da coronariopatia, que aí o paciente interna com infarto, cirurgias cardíacas. Então, tratar a obesidade é a questão da prevenção do tratamento da saúde básica, né? É você evitar que esses pacientes tenham no futuro uma série de problemas. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem uma política forte, não tem. Dá tempo da gente colocar mais 2 mensagens de áudio aqui dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Vamos ouvir essa aqui. Oi, bom dia. Meu nome é Marinês e eu gostaria de saber qual a opinião do doutor sobre o uso do Ozempic. Muito bem, Marinês. É exatamente, né? A liraglutida, semaglutida, né? Que esse é o nome comercial. Então, é exatamente o que a gente explicou, né? Ele vai ser efetivo por um momento para quem tem uma indicação precisa. Mas virou uma febre, né, Danilo? Tanto que acabaram as canetas no Brasil. Até para pacientes que usam para hormônio de crescimento, usam para insulina, usam para outros tratamentos, eles não tinham, na mão não tinha mais caneta para fabricar pela loucura que ficou. Mas não adianta, não faz milagre. Se você não tem indicação, procura um médico para entender. Tem que tomar cuidado com a tireoide, tem que tomar cuidado com o fígado. Então, é importante usar, eu uso, mas a gente tem que usar e indicar para o paciente que realmente precisa. Vou emendar mais 2 aqui, doutor. Manda bala. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Eu sou a Mari Nascimento. Danilo, estou um pouco melhor, graças a Deus. Graças a Deus, Mari. Doutora, eu gostaria de saber assim, o que fazer, que a minha filha ela está bem acima do peso, ela é sedentarista e trabalha sentada, e os pés e as pernas dela ficam muito inchadas, que quando ela levanta ela tem até dificuldade para andar. O que fazer, além de fazer exercícios para os pés? Muito obrigada. Vou emendar mais uma aqui pedindo a ajuda do doutor. Bom dia a todos aí. Um grande sábado para todos. Doutor, Tadeu de Santos falando. Eu fui numa crise eu tenho pedra na vesícula, e numa crise dessa que eu tive, foi diagnosticado fazer a cirurgia, a retirada do apêndice da vesícula com certa urgência. Mas ao chegar diante dos cirurgiões, eles não indicaram a cirurgia por conta da minha obesidade. Eu sou um grande obeso, né? E eu gostaria aí, eu não tenho assim uma dieta assim que eu possa fazer. O senhor tem alguma indicação para mim, não? Obrigado e um grande fim de semana aí. O que a gente percebe, né, doutor, aqui de alguns relatos dos nossos ouvintes é que muita gente, claro, tem noção, né, que está ali atravessando um momento delicado, difícil, né, enfrentando uma doença, como a gente já falou aqui, uma doença crônica, que é a obesidade. Então muita gente tem a noção disso, mas é difícil tomar ali uma iniciativa, né? Dar o primeiro passo, né? Procurar uma academia, mudar a alimentação, procurar um nutricionista ou um nutrólogo, já passar por uma cirurgia de repente, né? Um procedimento mais invasivo. Então muitos ouvintes pedindo essa ajuda, né? Eu fiquei devendo aqui a mensagem do Gilberto Santos, mas ele pergunta aqui, doutor, qual a atividade física que nós devemos fazer para perder peso mais rápido, né? Então, tem isso também, né, do imediatismo, né, de querer perder peso rápido, mas é um processo demorado, né, doutor?
Sim, exatamente, né? Então, respondendo para a primeira ouvinte, pede para sua menina se movimentar um pouco, sair da cadeira, né, durante o trabalho, levanta, vai, dá uma volta, e quando terminar o trabalho, vai fazer uma atividadezinha física. 30 minutinhos na esteira, essa perna toda vai desinchar e vai melhorar bastante. O nosso colega também, né, Danilo? Uma obesidade muito severa, operar de urgência, seu organismo está inflamado, você pode ter uma complicação cirúrgica muito grave. Então, vai esperar passar o processo mais intenso e você poder se cuidar. E essa regra, né, não existe. O exercício físico é fundamental, sim. Aí é você ter uma atividade aeróbica mais intensa, né? Para queimar mais caloria. Agora, é o que bem você disse, os nossos colegas, é procurar um profissional que trabalhe com obesidade para identificar qual que é o perfil que você está de obesidade e esses diversos tratamentos que a gente tem, o que está encaixado no seu perfil. Mas a primeira dica, o que tem que ficar de recado para o pessoal que está em casa, né, é estabelecer rotina. Então, procurar ter um café da manhã, um almoço, um jantar, procurar colocar no seu horário atividade física. Ah, eu odeio academia, mas alguma coisa a gente busca e gosta. Eu gosto de fazer caminhada ao ar livre, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de dançar, né? Hoje também tem muitas escolas por aí, escola de dança. Eu gosto de fazer hidroginástica, qualquer tipo de atividade que você tire para tirar a pessoa do sofá. Então, a questão só do sedentarismo não é só a questão da gente, né, da alimentação, mas se você sentar no sofá a tarde inteira, é pipoca, é salgadinho, é doce. A partir do momento que você se dispõe a fazer uma caminhada ao ar livre, quando você volta para casa, você quer uma alimentação mais saudável, você quer uma comida mais saudável. Então, acho que essa é que fica a grande dica para as pessoas em casa. Queria agradecer demais aqui a participação do Dr. Eduardo Greco, gastrocirurgião, participando aqui do Plantão Médico Bandeirantes de hoje, falando sobre obesidade, o Dia Mundial da Obesidade, o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo, né? Laurival Nista Filho tá aqui participando, mandando mensagem, a Cristina, não é? O Carlos Tellini, de Campinas, ele disse que há 20 anos fez a bariátrica, perdeu 60 quilos e que nunca mais ganhou, mas que ele faz atividades físicas constantes, né? Futebol e bike, e que as refeições elas são restritas, né? Vida nova há 20 anos. Há 20 anos, né? O ouvinte aqui mandou mensagem, o Carlos Vitor, infelizmente a gente não vai conseguir colocar todas as mensagens aqui dos nossos ouvintes. Carlos Vitor, eu vou ficar devendo aqui. A Cida Luzumira, a Ana Maria Moraes de Santos, o Gilberto Almeida do Jardim Universal, parabéns mais uma vez pelo programa, não é? Estou acompanhando aqui atentamente as explicações do doutor Eduardo Greco. O professor Nelson Valente, também de São Bernardo do Campo, a Denise Corrochano, o doutor Eduardo explicando direitinho sobre a obesidade. Claro que ficou faltando muita coisa, né, doutor? Mas a gente marca uma próxima para continuar falando desse assunto importante. E o Michel está pedindo aqui os contatos do doutor. Eu vou passar aqui, o ouvinte pode seguir e acompanhar no Instagram, nas redes sociais todas, né? É Eduardo_Greco com 2 Cs. Eduardo_Greco com 2 Cs. Doutor, brigadíssimo mais uma vez aqui por atender a Rádio Bandeirantes, viu? Eu que agradeço, né, Danilo? É um prazer falar contigo. Sempre os programas muito saudáveis, muito legal, bate-papo. Obrigado à participação dos seus ouvintes todos, aí o pessoal da bancada, as meninas. E você, né, mestre? Você é um grande cara, um grande profissional. Feliz pelos seus 10 anos. Conte comigo sempre. Um forte abraço a todos aí da Band, viu? Muito obrigado. Obrigado mesmo, doutor. Bom final de semana. Valeu.